numa série sobre Pentecostes. Você tem sido abençoado com essas palavras? Como foi especial esse tempo, como está sendo especial esse tempo, quanta expectativa tem gerado dentro de nós. Eu queria dar continuidade a essa série do Pentecostes, convidando você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto bastante conhecido. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Agora Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, como foi bom esse tempo de adoração, como foi forte, poderoso. Senhor Deus, e nós queremos continuar experimentando seu fogo. Senhor Deus, queimando dentro do nosso coração agora através da sua palavra. Que a sua palavra nos ministre, nos ensine, nos desafie, em nome de Jesus. Amém. Queria relembrar então essa série que nós estamos passando, que durou 3 domingos, esse é o 3º domingo. No primeiro culto, nós falamos sobre a relação que existe entre nos relacionarmos e seguirmos o Espírito Santo e como isso interfere na maneira de viver como filho de Deus. Quanto mais nós seguimos o Espírito Santo, quanto mais nós experimentamos uma intimidade com Ele, também mais a gente entende quem nós somos, que nós somos filhos de Deus. Isso é revelado dentro de nós e também muda o nosso estilo de vida. A gente começa a viver verdadeiramente como filho. Ele nunca nos deixou órfãos. Nós temos um Pai, nós falamos sobre isso no culto retrasado. No culto passado, nós falamos sobre o Deus que está em nós, Dunamis, Deus em nós. De maneira muito resumida, a gente falou que nós precisamos viver tendo a consciência de que Ele habita dentro de nós. Todos os dias, em todos os momentos no nosso dia, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvindo Ele, percebendo o que Ele deseja, o que Ele quer fazer em nós, através de nós. Lembra daquele exemplo que a pomba pousou sobre Jesus e nunca mais voou? Nós temos que saber que a pomba pousou e a gente tem que viver de maneira que ela nunca se afaste de nós, ter essa consciência de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje é o grande dia, nós temos nos preparado tanto para esse dia, e mais uma vez quero reafirmar, cremos num novo tempo que se inicia. Pastor, como assim? Eu creio que existe uma nova unção, um novo mover de Deus em nós e através de nós. E eu queria iniciar essa ministração perguntando para você: qual é o propósito de Deus ter nos enviado o Espírito Santo? Qual é o propósito que Deus ele teve ao nos enviar o Espírito Santo? Eu queria conversar com vocês alguns benefícios que nós temos por ter o Espírito Santo dentro de nós. Vou falar sobre várias coisas, falar meio rápido, tá bom? Mas assim, o primeiro benefício é que quando o Espírito Santo habita dentro de nós,
Ele nos capacita a realizar grandes obras em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, ele nos capacita a realizar grandes obras. Jesus, ele fala assim, em João 14, versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras obras maiores fará. Então, olhe para a vida de Jesus, lembre-se de tudo que ele fez, e o Espírito Santo, ele veio em nós, ele veio morar dentro de nós para nos capacitar a fazer obras maiores que Jesus. É a palavra para nós, para a sua igreja. O Espírito Santo em nós nos capacita a ter um testemunho eficaz. Atos 1, versículo 8, que nós lemos, fala que quando a gente recebesse o Espírito Santo, ele nos daria poder para sermos testemunhas. Eu quero que você entenda que a palavra testemunha no original da Bíblia é diferente do nosso entendimento de testemunha no português, na língua portuguesa. Testemunha para nós é aquela pessoa que viu alguma situação. Fulano é testemunha daquele caso, porque ele viu. Ele esteve presente lá, ele viu ou ele ouviu. A testemunha na Bíblia é aquela pessoa que experimenta. O nosso testemunho não é baseado somente naquilo que a gente vê, o que a gente ouve, mas naquilo que a gente experimenta. O Espírito Santo em nós, ele nos dá poder para ser testemunha. Nós podemos testemunhar todos os dias aquilo que Deus tem feito em nós, na nossa vida. Você tem tido experiências com o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo vem sobre a sua vida para que você seja testemunha dele. O revestimento do Espírito Santo é uma arma poderosa contra Satanás. Quando você tem o Espírito Santo, você está cheio do poder do Espírito Santo, Satanás, ele fica com medo. Ele não tem vez contra você, contra a sua vida. Ele não pode te tocar. Ele não pode fazer mal contra você. Isso é muito importante. A Bíblia fala que nós deveríamos orar e jejuar, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Qual é o propósito do jejum? Matar a nossa carne e alimentar o Espírito. E alimentar a manifestação do Espírito Santo em nós. Então, quanto mais nós cultivamos esse relacionamento com o Espírito Santo, quanto mais a gente diminui a nossa carnalidade e alimenta o Espírito Santo dentro de nós, então, mais nós podemos fazer um estrago no inferno. Com maior autoridade, nós podemos nos mover no reino espiritual. A nossa oração e a nossa intercessão é mais poderosa. Não porque o jejum muda Deus, mas porque Ele muda as nossas vidas. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós somos instrumentos de libertação na vida das outras pessoas e até mesmo na nossa própria vida. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e Ele nos ensina a amar mais a Deus e as pessoas. Em Romanos 5,5 fala assim que o Espírito Santo, ele derrama amor em nossos corações. É Ele quem nos ensina a amar. Amar inclusive aquele que nos persegue. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer amar. Sabe aquela pessoa que te persegue? Você ama ela. Você quer amar todo mundo. Eu sempre conto de uma experiência onde eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu tinha vontade de abraçar todo mundo. Eu tinha vontade de ficar dando risada, gargalhada. Ser cheio do Espírito Santo nos ensina, nos capacita a amar, a perdoar. Quando nós temos o Espírito Santo, a Bíblia fala que frutos bons é gerado em nós. E a Bíblia fala quais são esses frutos. Alegria, amor, paz, longanimidade. Quem sabe o significado de longanimidade? Paciência? Vamos dizer que sim. Mas eu gosto dessa definição assim, ânimo longo, longânimo, ânimo longo. A pessoa que continua animada.
Ela não desiste, e ela continua firme, forte no propósito, independente da circunstância. O Espírito Santo produz esse fruto em nós: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós estamos ligados em Deus, o Espírito Santo está agindo em nós, ele começa a produzir esses frutos na nossa vida. Quando o Espírito Santo também, ele está em nós para nos dar visões. Apocalipse 1, versículo 10, João ele fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, ele em espírito, ele teve visões. Acontece muito quando você está cheio do Espírito Santo, você ter visões proféticas. Visões daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele irá fazer. Nós temos, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele também nos dá dons espirituais. Vocês estão acompanhando tudo? É bastante coisa, é bastante benefício. Eu quero que você entenda muita coisa. Às vezes a gente fala assim, ter o Espírito Santo é sentir um arrepio. Não, é muito mais. É muito mais amplo os benefícios do que é ter o Espírito Santo de Deus em nós. Os dons, a Bíblia fala. E também, além dos dons, a Bíblia fala que Ele dá dons e chama para ministérios. E dá ministérios, concede ministérios, chamados, serviços. Isso é o Espírito Santo que faz dentro de nós. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 4 ao 10, fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E continua dizendo assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, dons de curar, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Deus, o Espírito Santo em nós, nos dá dons, visando um fim proveitoso. É muito importante que você pegue essa palavra. Ele concede dons, visando um fim proveitoso. Quando o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós e ele aumenta o nosso desejo de orar e de interceder. Eu estou falando isso para você entender os benefícios e também para você fazer uma autoavaliação da sua vida. Você tem vivido cheio do Espírito Santo? Como que está a sua vontade de orar e de interceder? Como que está a manifestação dos frutos? Como que está o desenvolvimento dos dons? Como que você tem amado? Você tem tido visões? Porque o Espírito Santo ele se move dessa maneira, segundo a palavra nos ensina. Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma profundidade na intercessão. O Espírito Santo, ele foi a única fonte de poder no ministério de Jesus. Tudo que Jesus ele precisou para ser bem-sucedido em tudo que o Pai tinha chamado ele para fazer, ele recebeu através do Espírito Santo. Quando nós somos os cheios do Espírito Santo, nós descobrimos a nossa identidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, cada vez vai ficar mais clara a nossa identidade, quem nós somos. O propósito da nossa vida. E além de você conhecer mais da sua identidade, do seu propósito, a Bíblia fala que quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe poder para viver a identidade e o propósito. Ele te reveste de poder. É fácil, então, a gente identificar uma pessoa que tem vivido cheio do Espírito Santo. Lembrar de
Se eu me lembro bem, Barnabé, é esse, né, que a Bíblia fala lá em Atos, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele vivia continuamente sendo um homem cheio do Espírito Santo. É fácil você identificar uma pessoa se ela tem vivido debaixo desses, experimentando todos esses benefícios, experimentando todos esses presentes ou não. Você olhando para o dia a dia dela, você prestando atenção na conversa dela, você consegue descobrir se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Vocês concordam comigo? É ou não é verdade? Quem aqui deseja ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, usufruir de todos esses presentes, de todos esses benefícios? Amém? Quantos aqui querem? Eu creio que para nós nos tornarmos esses homens e mulheres de Deus, que vão fazer diferença, que vão edificar o reino de Deus, que vão experimentar uma manifestação especial do Espírito Santo, para que isso aconteça, nós precisamos de preparação. Nós precisamos ser preparados. Eu vou dar um exemplo simples, mas que ajuda a gente a entender. Vamos supor que você queira construir uma casa, mas você não entende nada de hidráulica, de elétrica, de assentar tijolo. Como é que vai ser essa casa? Quantos concordam que a gente precisa de uma preparação para que a gente consiga se mover? Porque Deus, Ele dá tudo de graça. É por causa do amor, por causa da graça, mas Ele deseja nos preparar para que a gente se mova debaixo de todas essas promessas que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Além de preparação, nós precisamos de ferramentas. Ontem, eu falei, isso vai virar um testemunho. Deus quis me mostrar algumas coisas ontem na faxina da igreja. Chegamos lá e não tínhamos as ferramentas adequadas. Faltou uma pecinha para emendar a mangueira, faltou uma extensão, E começou a faltar um monte de coisa, a gente ficou até meio perdido. E a verdade é que quando a gente faz algo sem uma ferramenta certa, a gente trabalha muito sem muito resultado. E daí a gente falou assim, gente, vamos atrás da ferramenta certa. Isso vai nos poupar trabalho. Então, além de uma preparação, nós precisamos de ferramentas. Eu quero compartilhar com vocês que o Espírito Santo de Deus, Ele te fornece preparação, porque Ele habita dentro de você, Ele te dá preparação e ferramentas. Podemos dizer que a preparação tem a ver com os frutos do Espírito. É ou não é verdade? É assim que Ele deseja que a gente se mova, com essas virtudes, com essas qualidades. O Espírito, a Bíblia fala assim, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de intrepidez, de amor, moderação. Tudo isso está falando de preparação, de qualidades, de características. Mas também Ele não só nos preparou, mas Ele nos deu ferramentas que a gente pode falar que são os dons. Ele dá essa ferramenta. Agora, vou te dar o discernimento de espírito, para que você entenda de que está acontecendo ali naquela pessoa, naquela situação, discernimento espiritual. Eu vou dar uma palavra de conhecimento, para que você saiba lidar naquela situação, uma palavra de sabedoria. Eu vou te dar um dom da fé agora para você efetuar aquele milagre, para você ativar aquele milagre. Então, Ele também concede ferramentas. Você tem utilizado de tudo que Deus já te deu? Na medida que nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo, como a gente tem falado desde o começo, Ele vai nos ensinando e nos capacitando, nos dando novas ferramentas com o propósito útil, com o fim útil. Se nós olharmos para a vida de Pedro, por exemplo, antes do Pentecoste, antes da vinda do Espírito Santo, ele era uma pessoa medrosa, ele era uma pessoa que falava com precipitação, que agia no impulso. Pedro era assim, negava Jesus. Aí a gente percebe ele depois do Pentecostes,
ele sendo trabalhado em seu coração com outras virtudes. Já não era mais espírito de medo, mas era de intrepidez, era de amor, era de equilíbrio. A Bíblia fala de um momento na vida de Pedro, onde ele ainda não tinha tanta clareza do propósito e da identidade, porque isso está muito relacionado, e Deus ele dá uma visão, onde ele vê um lençol cheio de animais, que ele considerava impuros, e Deus fala assim, mata e come. E daí ele fala, mas é impuro, e Deus fala assim, mata e come, mas é impuro. E Deus fala assim, aquilo que eu purifiquei, ninguém considera impuro. E Deus ajudou ele a perceber que o chamado não era só para os judeus, mas era também para os gentios que eles consideravam impuros. Então ampliou a visão do chamado. Então o Espírito Santo dá visão profética, amplia a nossa mente. Esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós, tudo isso com um propósito e útil, para gerar atitudes dentro de nós. Hoje, nós estamos celebrando o dia do Pentecostes. Não estamos clamando aqui para que o Espírito Santo venha sobre nós. Não é o nosso clamor hoje, porque o Espírito Santo já foi derramado. Eu vou continuar insistindo com vocês que nós vivemos num tempo muito precioso, onde o Espírito Santo já foi derramado em nós. Mas eu estou percebendo que Deus ele deseja mexer dentro das nossas estruturas, mexer com a igreja, mexer com o nosso interior, para que a nossa postura diante do Espírito Santo mude. E então aí vai ser uma manifestação especial. Porque a partir de hoje, o Espírito Santo não vai ser diferente do que ontem. Vocês concordam comigo? As manifestações dele não mudam. Ele é o mesmo ontem e hoje para todo sempre. Quando a gente fala que nós vamos viver um novo tempo, de uma manifestação especial do Espírito Santo, não significa que ele vai mudar. Significa que Deus está trabalhando o nosso coração, nos levando a um nível mais profundo, e nós mudando, as nossas posturas mudando, então a manifestação dele muda em nós. Deus está nos levando para um tempo novo. A nossa resposta àquilo que já recebemos é que vai determinar aquilo que nós vamos viver. A nossa oração, a minha oração é para que Deus esteja nos moldando mesmo, nos preparando. É tempo de reconstrução. Nós cremos que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nós vamos sendo restaurados de glória em glória, transformados de glória em glória. Eu creio que esse é o mover do Espírito Santo em nós, nos preparando, nos aperfeiçoando, nos ensinando e nos capacitando a usar as ferramentas que Ele já nos deu, nos dando visões, nos dando clareza. A Bíblia fala que Deus não dá espírito por medida. Ele não olha para uma pessoa e fala assim, eu vou dar um pouquinho do meu espírito para esse, um pouquinho para esse. A Bíblia fala que Ele dá conforme a nossa capacidade. Ele distribui talentos conforme a nossa capacidade. Sabe por quê? E com um propósito útil. Entenda isso. O Espírito Santo ele mora dentro de você. Eu não estou falando que ele mora uma pequena parte, ele mora dentro de você, mas a manifestação dele, a maneira como ele age em você, através de você, depende muito das suas respostas, depende muito da tua intensidade, depende muito da tua preparação. Porque Deus ele não gosta de desperdício. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, fala aí. Deus não gosta de desperdício. Sabe, quando eu estava estudando essa palavra, eu não sei se era quando eu estava pensando nela, acho que eu estava tomando banho ali, pensando na palavra, veio duas partes da Bíblia. Veio um texto que eu li recentemente, onde Eliseu ele multiplica o azeite da viúva. E Eliseu fala assim, pega todas as botijas que você tem,
E daí todas que forem cheias você vai se colocando de lado. E a Bíblia fala que ele foi colocando, a viúva foi colocando, né? As vasilhas de lado, de lado, de lado. Daí ele falou assim, traz mais uma. Ela falou, acabou. Então acabou o azeite. Porque Deus não gosta de desperdício. Eu lembrei também da multiplicação de pães. A Bíblia fala que na multiplicação dos pães sobra. É ou não é verdade? Qual que é a orientação de Jesus? Guarde os pães. Sabe, Deus não gosta de desperdício. Ele vai se revelar com um propósito útil. A quantidade de azeite que representa a unção, a quantidade de pão que representa a palavra e alimento, a quantidade do que você vai experimentar de Deus. Entenda isso é muito importante. A quantidade do que você vai experimentar de Deus depende muito daquilo que você pode suportar, que você consegue colocar em prática. Porque Deus vai dar um dom de cura se você não ora para que as pessoas sejam curadas? Porque Deus vai dar discernimento de espírito se você não é uma pessoa que se coloca na brecha? Você está entendendo? Ele faz tudo. A Bíblia fala que a manifestação do Espírito, ela visa um fim proveitoso. Vocês estão compreendendo? A Bíblia fala assim que Deus, ele concedeu talentos conforme a capacidade de cada um. Deus, ele concedeu, entenda isso. Não menospreze e nem queira o talento do outro. Sabe, eu tenho feito essa oração sobre a minha vida, sobre a minha igreja, falar, Deus, manda todas as pessoas que o Senhor sabe que a gente tem condições de cuidar. Senhor Deus, faz na minha vida o tanto que o Senhor sabe que eu consigo suportar. Porque às vezes, se você ficar querendo aquilo que o outro tem, você fala assim, rapaz, eu não vou conseguir dar conta do estilo de vida que ele tem. Eu não vou conseguir dar conta do ministério que ele vive. Está entendendo? Que Deus, ele dá conforme ele conhece a nossa capacidade. E a Bíblia fala que ele deu 1 talento para um, 3 para outro e 5 para outro. Só que aquele que recebeu 1, ele esconde porque ele tinha medo. E o que tinha 3, ele foi lá e ele multiplicou. A Bíblia fala que a nossa capacidade de receber de Deus e de manifestar o reino, ela vai se multiplicando. Ele vai dando, a Bíblia fala assim, ao que ele pega o talento daquele que tinha 1 e deu para aquele que tinha 10. E ele fala assim, aquele que se tem, lhe dará mais. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não multiplica, aquele que não envolve, aquele que não pratica. Então, assim, Deus concede, Deus se manifesta com um fim proveitoso. Ele vai derramar unção, ele vai derramar alimento, palavra, para que você utilize. Vamos supor, tem pessoas que falam assim, pastor, Deus falou tanto comigo, eu gostaria de pregar e tal. Eu falo assim, prega, mas aonde? Rapaz, se você não souber aonde, então guarda. Mas não perca, porque Deus não gosta de como é que é? Desperdício. Ele vai dando, ele vai se manifestando, e ele deseja fazer isso em nós. Eu queria finalizar falando sobre os 2 Pentecostes. Eu comentei isso na live junto com o Pete. Nós temos aprendido, eu fui ministrado isso pelo pastor Cezinha, que nós podemos afirmar que existiu 2 Pentecostes na Bíblia. Um que deu certo e um que não deu certo. Porque assim, se você for comparar em relação ao tempo que estava, aos dias que aconteceu, a maneira que foi a manifestação de Deus, você percebe que tem muitas semelhanças. É o momento em que Moisés está no Monte Sinai e o Pentecostes de Atos 2. E um dos Pentecostes,
Ó, em um dos Pentecostes, os 2 Pentecostes veio fogo, os 2 Pentecostes veio um forte barulho, os 2 Pentecostes, a glória de Deus se manifestou. A diferença é que no Pentecostes lá com Moisés, o povo, ele tinha medo. Ó, presta atenção nisso. O povo tinha medo. E ele fala assim, vai você para a presença de Deus. Ouça você. Se envolva você com Deus. Se envolva você com o projeto. Traz para nós depois. Né? Agora, no segundo Pentecoste, todos estavam ali, reunidos em oração. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali preparados para receber. No primeiro Pentecostes, quando Moisés demora para voltar, o que eles fazem? Eles constroem um bezerro de ouro. E por causa disso, tem um juízo de Deus, onde milhares de pessoas morrem. No segundo Pentecostes, eles experimentam a manifestação de Deus e muitas pessoas são salvas, recebem vida. Está dando para entender esse paralelo entre os 2 Pentecostes? A postura que nós temos diante de Deus vai revelar a maneira como nós vamos vivenciar o Pentecostes. Amém? Isso é muito sério. Sabe, outra coisa que Deus falou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra, é que quando nós não respondemos, isso é muito importante, quando nós não respondemos ao mover do Espírito Santo da forma certa, no final a gente acaba construindo um bezerro de ouro. Todas as pessoas que não se envolvem com o movimento do Espírito, de alguma maneira elas tentam saciar a sede, porque tem algo aqui, e elas acabam construindo um bezerro de ouro, a qual elas dedicam as suas vidas. Esse bezerro de ouro tem a ver com os seus valores carnais, com os seus desejos carnais. Então, assim, de que maneira você deseja viver esse Pentecostes? Com medo? Não, vai você, Moisés, ou não, eu vou com tudo, eu vou buscar, eu vou mudar tudo que precisa mudar, eu vou aceitar esse aperfeiçoamento, eu vou aceitar essa preparação, cada vez mais eu vou me mover em direção àquilo que o Espírito Santo tem me conduzido. Você deseja isso? Amém? O medo, ele quer nos parar, né? Tem aquela música, mas nós não vamos aceitar. A nossa oração e a nossa busca não é para que o Espírito Santo desça sobre nós, porque Ele já desceu. Mas a nossa oração e a nossa busca é para que o medo vá embora, a timidez vá embora, a falta de confiança, tudo aquilo que nos atrapalha de avançar em direção ao mover do Espírito, em direção a esse novo tempo que Ele está nos levando. Tudo que nos atrapalha a gente vai deixar de lado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Pastor, eu tenho medo de orar para que as pessoas sejam curadas. Eu tenho medo de testemunhar de Jesus. Pastor, eu tenho medo de demônio. Tenho medo de orar por pessoa possessa e vai que pega em mim. Rapaz, tem Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, ele não te toca. Ele só quer colocar minhoca na sua cabeça para te limitar. O Filho amado de Deus é aquele que se manifesta. É aquele que é luz, é aquele que salga. O Espírito Santo veio para te dar visão. O Espírito Santo veio para te dar dons. O Espírito Santo veio para gerar frutos maravilhosos dentro de você. O Espírito Santo veio para fazer tanta coisa boa na nossa vida que a gente conversou nessa noite. E aí, você vai ficar com medo? O que te atrapalha de se lançar? Estava falando com a Letícia hoje. Ela falando assim, nós não sofremos perseguições como os discípulos enfrentavam naquele tempo.
Mas também a gente tem um mal que chama as distrações. Essa é uma grande luta. Sabe, o Espírito Santo, Ele nos ama. A Bíblia fala que Ele tem ciúme de nós. Ele quer nos levantar como guerreiros do reino de Deus. Como a Mari teve uma visão recentemente numa live, onde ela via guerreiros com espadas desembainhadas. Se a espada ela está fora da bainha, se ela está desembainhada, são pessoas preparadas para a batalha. Deus deseja levantar, o Espírito Santo habita dentro de nós para levantar esse povo que se manifesta, que vai, que corre a carreira, que nada paralisa, que cresce cada vez mais, que se aprofunda. E as distrações às vezes nos tira. Séries na Netflix, afazeres do dia a dia. Marta, andas inquietas e te preocupa com muita coisa. Maria escolheu a coisa certa, uma coisa é necessária. Sabe, o que tem te tirado do relacionamento com o Espírito Santo? O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te impedido de manifestar aquilo que Ele tem gerado dentro de você? Você colocar para fora aquilo que Ele tem colocado dentro de você. Deus não te pediu para guardar o talento. Deus te pediu para multiplicar. A Bíblia fala assim que Deus ele fala para aquele homem, fala assim: servo inútil. Você vai para o Sheol, você vai para o lugar onde tem fogo, enxofre, ranger de dentes, você vai para o inferno. Por causa que eu não te pedi para guardar, eu não te pedi para esconder, eu pedi para manifestar. O Espírito Santo, ele veio em nós para nos trazer e nos ensinar sobre identidade, sobre propósito e também para nos capacitar. Pastor, quando eu estiver lá eu não souber o que falar, essa era a dúvida dos discípulos, e a resposta de Jesus é: não fique preocupado com o que você vai falar, porque o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. Não permita que a tua alma te limite. Não permita que a tua alma te limite, não permite que o teu passado, as suas feridas, te limite de manifestar o reino de Deus. Eu rejeito também todas as mentiras, todos os enganos teológicos do diabo, todas as mentiras que têm nos travado de viver as obras maiores. Eu repreendo toda mentira, eu quero clamar: Senhor Deus, traga clareza, traga visão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recentemente o Gil, ontem ele falou de Paulo, e ele falou assim: Paulo era um cara tão zeloso, ele achava que servia a Deus, mas ele estava tão fora de propósito, e foi necessário ele ficar cego, foi necessário ele ficar dentro de casa, num quarto. É no quarto secreto que os nossos olhos se abrem, é no quarto secreto, é aquele momento que a gente para estar com Deus, aonde as coisas acontecem, aonde as batalhas são vencidas. O que tem te tirado do quarto secreto? Letícia estava compartilhando comigo, ela falou assim: essa quarentena nos ajudou a revelar a verdade, porque muitas pessoas falavam que a correria do mundo é que atrapalhava de passar tempo com Deus, e quando nós tivemos que parar, ainda não estamos na presença de Deus, inventamos coisas para fazer, inventamos distrações, nos envolvemos com outras coisas e deixamos o quarto secreto, mesmo no tempo que a gente não pode sair de casa. É tempo de nos relacionarmos com o Espírito Santo como nunca antes.
É o tempo de manifestar tudo aquilo que Ele gerou em nós, tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que Ele tem aperfeiçoado em nós. É o tempo de colocar aquilo que Ele gerou dentro de nós para fora, com ousadia, com intrepidez. A gente semeia e é Deus que dá o crescimento. Não fique preocupado em como vai ser, porque quem faz acontecer é o próprio Deus. Amém? Nós vamos cantar, nós vamos orar, e eu vou clamar por uma manifestação especial do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu vou orar para que Deus te pegue no colo, que Ele te abrace, que Ele fale com você, que Ele dê visões, que Ele te cure. Eu vou clamar para uma manifestação especial do Espírito Santo sobre a sua vida. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, É tudo sobre você. que eu vou subir o monte, Esse é teu desejo. que todos desistiram. Eu vou subir no monte. Vou ficar lá. Eu vou ficar lá. até te encontrar. É ali. Eu vou ficar É na presença de casa, Deus. e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que todos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, Suba em meu lugar. e me faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. que ruja o leão e
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Senhor Deus, Pai, eu quero clamar em nome de Jesus. Quero orar por 2 motivos. Senhor Deus, o primeiro, eu quero clamar para que o Senhor venha mudar o nosso coração, nos aperfeiçoar, ó Pai, colocar o Teu caráter em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, gera mesmo os frutos do Espírito em nós. Nós queremos cada dia mais nos parecer contigo. Quero clamar também, Senhor Deus, que o Senhor derrame os seus dons sobre cada um, Pai, sobre cada um. Eu quero clamar que o Senhor conceda ministérios, chamados, clareza de propósito. Em nome de Jesus, Pai, revela quem nós somos, revela o propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero clamar também, Deus, para que o Senhor esteja agora agindo na vida de cada um dos meus irmãos de uma maneira especial. Se for necessário, Pai, que nós sintamos de maneira física, em nome de Jesus, faça isso acontecer, Pai. Traz visões proféticas. Senhor Deus, distribui, Senhor Deus, em nome de Jesus esses dons. Dê palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo o dom da fé sendo derramado sobre cada um dos meus irmãos. Uma unção, uma capacitação, Pai, que vem do alto, que nos torne testemunhas do Senhor. Manifesta, Espírito Santo, o Teu agir em nós de maneira especial. Eu clamo por isso. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém dos que estão aqui presente tiver alguma palavra, alguma visão, algo que foi gerado por Deus no seu coração, quiser aqui declarar, você pode vir aqui. Às vezes vai vir um versículo bíblico, às vezes vai vir uma visão. Você fecha os olhos e você vai ver. Assim que nós oramos antes de iniciar o culto, eu recebi uma palavra, uma mensagem de uma pessoa da nossa igreja. Queria liberar ela sobre a nossa vida. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Depois de orar com jejuns e tendo anunciado a palavra ali chegados, reunida a igreja, relatando quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Senhor Deus, Pai, nós queremos declarar essa porta aberta para que muitas pessoas se convertam em nome de Jesus.
quero clamar, Senhor Deus, essa fé madura que nós lemos nesse texto. Essa fé madura que sabe lidar com tribulação. Continua firme e forte no propósito, mesmo diante das adversidades. E o reino vai avançando. Profetizo isso sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Mais alguém tem alguma palavra? Boa noite. Então, eu estava orando e eu olhei para o pastor e Deus começou a falar comigo. Ele disse: olha para o pastor. Ele acorda e fala comigo. Ele vai dormir, ele fala comigo. Ele vai comer e fala comigo. Ele vai andar e fala comigo. E quando ele não está falando comigo, ele está falando de mim para alguém. E ele está o tempo todo na minha presença. Ele se rende a mim completamente. E isso me tocou porque nem sempre a gente está atento para ouvir o Espírito Santo. Mas eu creio que se a gente tiver, a gente pode viver de outra maneira. Porque ele continua falando assim: ele não é o homem mais rico do mundo, mas ele é feliz, porque ele me tem. E eu quero que muitas pessoas tenham essa mesma felicidade. Eu quero desejar que todas essas pessoas que estão perdidas assim, que elas possam encontrar a mesma felicidade que nós temos. Então, se você conhece alguém que está perdido, ora por ela nesse momento. Se você conhece alguém que precisa de algo melhor, que você sabe que precisa de amor, eu queria pedir que você orasse por ela nesse momento. Às vezes aquela pessoa que aparenta estar feliz, que o tempo todo está sorrindo, você vê ela nas fotos, nos vídeos, está sorrindo, mas quando ela chega no quarto e deita na cama, ela começa a chorar. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha e desça, Pai. Envie seu Espírito sobre nós, Pai. Entra nas casas, Senhor. Leva a tua unção para as casas, Senhor. Que as pessoas sejam tocadas, tenham revelações das pessoas que precisam, Pai. Assim como o Espírito Santo não saiu de Jesus, eu peço que ele desça e não saia mais. Que nós possamos estar sensíveis, Pai, para receber a tua palavra. Porque tem gente que fala: Deus não fala comigo, mas também não fala com Deus. Então queremos pedir que o Senhor envie a fome e a sede, Pai, para que nós possamos ter a vontade de falar com o Senhor. Pai, assim como qualquer outra pessoa, todos sofrem. Inclusive o pastor, a pastora, até Jesus sofreu. Mas a diferença neles é que eles estavam com o Senhor. E eles não se abalavam, porque não tinha por que se abalar. Porque a única coisa que realmente importa é o Senhor. Paizinho, vem, Pai. Vem, Pai. Mais alguém gostaria de trazer uma palavra, uma visão, algo que Deus colocou no seu coração? Você pode colocar no grupo da igreja também, através de um áudio. Nós vamos nos mover, vamos liberar aquilo que Deus colocou dentro de nós. É um novo tempo da manifestação do Espírito Santo em nós. Nós não queremos ser aqueles que ficam com medo. Nós não queremos ser daqueles que se distraem. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu clamo, eu me uno em oração junto com o Vini, clamando por isso, ó Pai, essa ousadia para revelar, para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito dentro de nós, e não é pouca coisa. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Nós temos uma esperança, nós temos um propósito, nós temos uma identidade, e nós temos a Tua presença, Deus, dentro de nós.
Senhor Deus, nós aprendemos hoje que o Senhor não quer desperdício. Nos ajuda e nos capacita a valorizar esses presentes tão preciosos que o Senhor colocou em nós. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que está preparado com a ceia, você pode ir buscar aí na sua casa. Nós vamos ter um momento muito especial aqui. Que revela a nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com o Espírito Santo e a nossa comunhão com as pessoas, com os nossos irmãos. A Bíblia fala assim: os jovens profetizarão, os velhos terão visões. Vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele já nos deu, já nos entregou. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos autoavaliar no momento da ceia. A Bíblia fala que quando a gente come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, a gente come e bebe condenação para nós. Se tem algum tipo de pecado seu contra Deus, contra alguma pessoa, é o tempo de você pedir perdão. Eu vou orar pela sua vida, vou consagrar também essa ceia. Senhor Deus, Pai, nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas. Mostra para nós se tem alguma coisa que entristece o Senhor em nós. Espírito Santo, tua palavra fala que é o Senhor quem nos convence do pecado. Mostra para nós, Espírito Santo, se tem algo dentro de nós que está te entristecendo. Fala de maneira clara para nós, Deus. Senhor, Espírito Santo, traz um arrependimento verdadeiro e genuíno dentro de nós também. Traz esse arrependimento verdadeiro e genuíno dentro de nós. Que a nossa confissão de pecado não surja do medo de ir para o inferno, do medo de perder benefícios do Senhor, mas que o arrependimento surja de uma mudança de mente, de mentalidade, um entendimento daquilo que traz vida, daquilo que traz morte. Um arrependimento, ó Pai, que gere nojo de pecado. Faz isso em nós. Eu clamo, Espírito Santo, eu clamo, Deus, derrama do teu sangue, Jesus, derrama do teu sangue sobre nós, nos purifica de todo pecado em nome de Jesus. Eu consagro, ó Pai, o pão e o suco de uva que representa o teu corpo e o teu sangue. Eu abençoo em nome de Jesus. Podem comer o pão, beber o suco. Glória a Deus. Nós te amamos, Pai. Privilégio para nós. Privilégio fazer parte do seu corpo. Privilégio fazer parte da sua família. Privilégio, Senhor Deus, nós te amamos. Hoje nós temos aviso? Não? Se coloca de pé. Quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo. Nós cremos, ó Pai, que está iniciando um novo tempo. Nós cremos. Espírito Santo, mostra claramente as posturas que precisamos ter, ó Pai. Responder ao Senhor de maneira diferente. Em nome de Jesus, para que tenhamos um mover diferente da parte do Senhor. Que essa semana seja diferente. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Jesus Cristo
consolo, a presença do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer Com seus pés. rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce.